Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao workshop IA Like a Boss. Inteligência Artificial na prática e sem papo furado. Meu nome é Evandro Temperini e eu sou estrategista em inovação e vim trazer para vocês, líderes do futuro, ferramentas essenciais que vocês podem explorar o potencial da inteligência artificial, seja na vida, seja nos negócios, ou seja também no programa Empreenda Senac, que vocês estão participando aqui. Enfim, já tem IA para tudo, né? Vocês já devem ter visto várias listas aí com IAs para vídeo, para imagem, para texto, para layout, para apresentação. Então, vale muito a pena vocês pesquisarem na internet e procurarem essas ferramentas e experimentarem também essas ferramentas. Só experimentando vocês realmente vão ter a sensação e o conhecimento necessário para poder utilizar essas ferramentas. Né? Tem muita coisa disponível na internet, inclusive gratuitamente, tá? Essa, inclusive, é uma lista de mais de 200 startups que utilizam IA generativa em sua base, né, na solução. Então, a IA hoje, ela já está trazendo um diferencial competitivo para os negócios, tá? Então, vale muito a pena vocês se aprofundarem em relação a isso, tá? Mas o que é a IA generativa, que tanto a gente fala, né? A IA generativa é uma área da IA que capacita sistemas, né, para criar conteúdos novos e originais, com base em dados que foram utilizados para treinar essa IA. Então, se eu quero gerar imagens através da IA, eu tenho que treiná-la com milhões, milhares, bilhões de imagens para que ela entenda padrões e para que ela, com base nesses padrões, ela comece a entender, opa, então essa solicitação aqui vai mais para esse caminho, vai mais para esse, né? Por quê? Porque ela já tem essa infinidade de dados que foram utilizados para treinamento, tá? E ela faz isso, né, compreendendo a linguagem humana. Então, a gente consegue interagir com ela falando como se fosse com uma pessoa, né? Por texto, por áudio, enfim, depende da ferramenta que a gente utiliza, mas isso é uma coisa interessante, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E ela também se expressa de forma criativa e autônoma. Então, a resposta dela também é na linguagem que você solicitou, né? E também de forma criativa. Então, ela vai gerar novos conteúdos, né? E ela elabora conteúdos linguísticos de alta qualidade. Isso é bem interessante porque realmente ela pode ser utilizada para revisar texto, para criar novos textos. Também a gente vai falar sobre isso. E não só texto, mas muitas outras coisas, né? Ela é autotreinável, então uma coisa interessante é que ela, com os nossos feedbacks, ela também aprende. Então, se ela te der uma resposta que não seja interessante, e você pode responder para ela que não é aquilo que você esperava, e ela vai realmente aprender com isso e vai começar a gerar conteúdos mais atraentes e mais úteis para você, né? Ela é auto-executável também, né? Não vai ter uma pessoa lá que vai responder para você, né? Então, quando a gente solicita isso para ela, ela tem autonomia para poder te responder, tá? De acordo, claro, com as políticas dela, né? Que ela foi programada, tá bom? Então, a IA generativa é isso, né? Pensem nela como uma mente que ela vai, com base em dados que ela foi treinada, gerar novos conteúdos para a gente, tá? E de várias formas, né? Esse aqui é um exemplo, inclusive, de um projeto muito interessante chamado Drag Game, que havia, né, junto com o Google, junto com o MIT, né, só a galera fraca, né, fez, ó. Então, isso aí já tem um ano, basicamente, então já deve estar super evoluído, tá? Mas olha que interessante, você consegue interagir com a foto, né, e ele vai gerando em tempo real essas alterações, ó, inclusive a roupa, enfim, né, o braço da pessoa, né? É muito interessante. Vocês verem que ponto que está chegando isso, né? Aqui outro exemplo, né, de um âncora de um noticiário, né, chinês. Então, esse cara que está aparecendo aí, ele não é uma pessoa real. Ele é um avatar baseado numa pessoa real. Esse avatar é em 3D, né, e ele simula realmente a pessoa que é o âncora real, né? Aqui no caso a mesma coisa, também é uma âncora, né, da reportagem, né, uma repórter, que essa aqui, inclusive do lado que está sendo mostrada agora, é a pessoa original, foi feito um avatar, e aí eles programam o que ela vai falar e tal para aparecer no vídeo, certo? Aqui também, isso a gente chama de deepfake, né, que é quando a gente utiliza a tecnologia para simular algo, né, que parecendo real, né?
Esse aqui também é um caso de uma propaganda. Isso foi feito com o IA também. Né? Então, claro, quando a gente fala de dados, né, treinados, né, dados que são utilizados para treinamento, eles pegaram várias imagens, vídeos dessa pessoa, voz, e treinaram a IA para que ela pudesse gerar esse resultado. Né? Inclusive aqui também um exemplo da nova versão do GPT, né, que é o 4 Ômega, que aqui no caso está sendo utilizada por uma pessoa com deficiência visual, tá? E a própria IA ela está identificando tudo que aparece na imagem e lendo para essa pessoa. Né? Ela está narrando, olha, patinhos nadando, 4 patos nadando, né? 5 patos, 6 patos, enfim, né? Nadando aí na lagoa, estão mergulhando. Aqui no caso ele também ajudou, né? Está ajudando ele a pegar um táxi, por exemplo. Então ele avisa para aquele usuário, né? Fala, olha, o táxi está se aproximando, você pode chamar ele já. Então, né, ele fica apontando ali para aquela área e a IA avisa ele e ele vai e chama o táxi. Consegue se locomover aí, né? Aqui é um exemplo, né, também na China, de uso, né, dessa IA também em dispositivos para fazer o acompanhamento de crianças, né, na escola. Então, a ideia desse dispositivo é realmente ele identificar ali, ele tem sensores, né, que captam todos os, tudo que o, então, tem sensores aí que captam, né, a frequência do cérebro dessas crianças e ela, com base nessas informações, ele gera dados, né, que são enviados tanto para o professor quanto para os próprios pais acompanharem aí a performance dessas crianças na escola, tá? Então, percebam, né, como a IA ela já não é mais uma tendência, ela já é uma realidade. Essa é a verdade, né? Mas isso é interessante porque gera um mundo de oportunidades. Mas como é que se aproveita isso, né? O ponto aqui que é importante a gente entender é que a gente não vai ser substituído pela tecnologia, mas a gente pode ser substituído sim por pessoas que usam a tecnologia melhor do que a gente. Eu acho que o primeiro ensinamento aqui é esse, né? A gente entender que a tecnologia ela faz parte das nossas vidas e que a gente precisa utilizar essas tecnologias para potencializar, né, os nossos negócios e as nossas atividades, as nossas ferramentas. Né? Como vocês viram, a IA ela não existe só em ChatGPT, né, ou em gerador de imagens, por exemplo. Né? Ela está em tudo e ela cada vez estará em mais coisas. Né? Na sua geladeira, no seu carro, né? Na sua impressora, enfim. E você vai ter isso, você vai ter contato com a IA em todas as situações. Quanto mais tempo passa, né? Mas é importante também entender que sem uma boa pergunta, uma boa resposta não tem para onde ir, né? Por que eu estou dizendo isso? A gente lembra que eu falei que a gente precisa se comunicar com ela? Então é importante a gente entender que essa comunicação ela precisa ser feita com qualidade. Também existem técnicas de comunicação para que a gente possa conversar com a IA, para que a gente possa extrair o melhor possível dela. Tá? E a gente chama essa técnica de prompting, né? Que aí eu chamaria que é a arte de fazer boas perguntas, né? Para uma máquina ou não, né? Que eu acho que, inclusive, estudar prompt pode ajudar muito a gente a também melhorar a comunicação com os humanos, tá? Enfim, quem conhece essas imagens, né? Já devem ter visto na internet, né? O seu Madruga Mad Max ali, o Papa, né? Vestindo todo fashion, enfim, o Napoleão fazendo, né? Selfie ali no meio da guerra, enfim. Então, quem que já viu essas imagens já deve ter percebido o que elas têm em comum, né? Que é uma ferramenta chamada Midjourney. A gente chama ela de O Artista, né? Essa ferramenta ela é utilizada para gerar imagens através de IA, imagens ultra realistas, como vocês podem ver, né? E o que o Midjourney faz? Ele gera imagens, né, fotos realistas, ele gera ilustrações 2D, eu consigo gerar ilustrações 3D também, artes abstratas, tá aqui o vira-lata caramelo Miró, né? E ícones, logos, layouts e sites. Então, vocês podem também utilizar para gerar referência para vocês visual, né?
e capas de livro, enfim, tudo que a gente puder. E aí a criatividade é o limite, né? A gente pode utilizar tudo que for possível para gerar imagem, né? Tudo que a gente quiser fazer com imagem, a gente consegue sabendo fazer as perguntas corretas, né? Utilizando a ferramenta. E como é que a gente utiliza o Midjourney? Eu não vou ensinar aqui, mas fica a dica aí na tela, tá? Basicamente, o Midjourney, para eu poder utilizar ele, eu tenho que usar o Discord, que é uma ferramenta de bate-papo, né? Que a galera dos games aí utiliza bastante. Então, você precisa instalar o Discord para depois também ingressar no Midjourney e fazer associação, né? Criar um servidor lá no Discord para utilizar o bot, né, que eles usam lá dentro. Então, basicamente, o Midjourney dentro do Discord é um bot, que é você conversa com ele e vai passando os comandos e ele vai gerando as imagens para você. Tá? Lembrando que ele tem a versão free, né, que funciona, tem uma limitação, e tem as versões pagas. Algumas alternativas aí, para quem não gostar do Midjourney, tá? Tem o Leonardo.ai, que é muito interessante também, e ele é acesso online, você não precisa usar o Discord. O Firefly da Adobe também você pode acessar online. E o Blue Willow, que é muito parecido com o Midjourney, tá? Ele também funciona no Discord, tá? E até os comandos são muito parecidos. Outra ferramenta muito interessante, que todo mundo conhece, né? Muita gente aí conhece, é o ChatGPT, que a gente chama de o sabichão, né? O que ele faz, né? Ele cria, revisa, traduz, resume textos, ele cria artigos para blog, ele cria códigos de computador, então dá para você criar o seu app nele. Ele vai te ajudar a você a programar. É só você informar realmente qual que é a linguagem, o que você quer, enfim. Ele pode ajudar com planos de negócio, ele pode ajudar com ideias e mapas mentais, ele pode ajudar com roteiro de filmes e série, livros também dá para escrever com ele, fazer e-books, né? E TCCs, não, é brincadeira, né, gente? Não vamos usar para TCC, não. Claro, não. A gente pode utilizar, desde com parcimônia e que a gente utilize ele da forma justa, né? E aí eu top 3 dicas aí para o uso do ChatGPT, tá? Ele é mais criativo do que verídico, ou seja, tome cuidado com as respostas, tá? Agora, com a versão nova, ele está muito melhor, tá? Mas, basicamente, o que a gente tem que ter em mente é que é o seguinte, se ele não souber uma resposta, ele tende a inventar. Por quê? A base dele é criativa, ele foi feito para ser criativo. Então, é importante vocês entenderem isso quando vocês forem gerar algum conteúdo, principalmente verificar as informações, tá? Então, tomem cuidado. Essa viagem que ele faz e de inventar, a gente chama de alucinação. Tá? E antes era muito comum, né? Hoje, como eu disse, com o ChatGPT 4 novo, ele está bem melhor. Tá? Não insira dados pessoais nem sigilosos, por favor. A gente não tem controle sobre onde irão esses dados. Então, quer escrever um contrato, por exemplo, pode utilizar. Só não utilize o nome das pessoas, os dados reais, por exemplo. Né? Então, vamos tomar cuidado aí com os dados, tá? Outra coisa, o ChatGPT ele é expansível com extensões no navegador. O ChatGPT ele roda no browser, né, no navegador. Então, a gente consegue, por exemplo, se eu estiver no Chrome, procurar lá nas extensões do Chrome sobre ChatGPT, vocês vão encontrar várias extensões muito úteis que vão agregar funcionalidades ao seu ChatGPT, tá bom? Então, vale muito a pena. Eu uso, por exemplo, uma extensão do Chrome aqui, que quando eu vou no Google e faço uma pesquisa, do lado, na lateral, ele também já dá uma resposta como se eu tivesse pesquisado nele também. Muitas vezes é melhor que a resposta do próprio Chrome, né? Porque ele já vai direto ao ponto. O Chrome eu tenho que entrar para procurar, enfim, tá? Para você utilizar, como é que você faz? No caso do ChatGPT é muito simples. Você vai acessar esse site, chat.openai.com, tá? Ou acessar esse QR Code e por lá, se você tiver a conta do Google, você pode criar uma conta e já sair utilizando. Quando depois que você loga, você vai ter acesso a um campo como esse. É uma caixa de texto, como quem já utiliza o Google já conhece, que é um campo de texto, onde você, neste caso, vai conversar com ele. Lembra que eu falei do prompt? É aqui que a gente vai inserir o prompt. Basicamente, o que é o prompt? São os comandos que a gente vai dar para ele no intuito de obter uma resposta, tá? E aí, eu vou dar dicas para vocês aqui de como é que a gente pode estruturar bons prompts, tá? Existem milhares de dicas na internet e eu recomendo que vocês se aprofundem também, tá?
Mas aqui é o básico, eu vou passar para vocês. Pelo menos essa estrutura aqui já vai ajudar vocês a terem uma resposta muito boa, tá? Primeiro, vocês têm que definir qual é a persona, né? Quem é que vai responder. No caso dele, qual é o papel que ele vai assumir para te responder. Exemplo, você é um gerente de projeto, né? Então ele já vai assumir um papel, ele já vai saber como te responder da melhor forma possível. É diferente de você deixar aberto, tá? Isso vai te ajudar a ter respostas especializadas. Outra coisa, tarefa detalhada. O que ele tem que entregar? Não adianta só escrever uma frase curta e achar que ele vai realmente entregar um bom conteúdo, tá? Então vale muito a pena se aprofundar na tarefa. Outra coisa, qual que é o formato de saída que você quer? É o como, né? Hoje inclusive, o GPT novo ele já trabalha com imagem, já trabalha com tabela, trabalha com um monte de formatos que vocês podem trabalhar na saída. Então, quando você for pedir uma tarefa, também coloque qual que é o formato de saída que você quer. Outra coisa qual é o contexto que você está, quais são os objetivos que você tem ali com aquela resposta, quais são as restrições, o que você não quer que ele te responda ali, que ele desconsidere. Isso é importante também, dependendo do que você vai pedir para ele. Aqui tem alguns exemplos, tá? Por exemplo, a persona você é um especialista em marketing, eu quero que você gere para mim um cronograma de publicações no formato tabela, ou seja, ele vai já renderizar, né, vai apresentar para vocês já esse cronograma em formato de tabela, e eu quero ele organizado por data e canal. Então ele tem lá YouTube, use na semana tal, data de tanto a tanto, né? Eu posso também, por exemplo, eu sou um programador e eu quero criar um app, eu não, né? Você, ChatGPT, é um programador, e eu quero que você me ajude a criar um app para criar competições online, por exemplo, né? E eu quero que você, o formato de saída é um app híbrido em Flutter. E eu quero que você documente cada linha que você escreveu e eu quero que você utilize a versão 3.0 do Flutter. Então percebam o poder que a gente tem nas mãos é infinito, depende das nossas, né, da nossa criatividade. Então fica aqui a dica para vocês explorarem um pouco mais aí o ChatGPT, tá? Vale muito a pena. Outra coisa, uma dica muito interessante que eu quero dar para vocês também, principalmente para quem está aprendendo agora a criar prompts com qualidade, né? Vale a pena dar uma olhada nesse aqui, que é o Fantástico Gerador Infinito de Prompts. Não fui eu que criei, o autor é desconhecido, eu não encontrei quem é o autor. Ele é utilizado muito aí pela galera que usa o ChatGPT. Mas, basicamente, ele vai te ajudar a gerar prompts. Tá? Então, basicamente, você vai colocar nele um prompt que você ache e ele vai melhorando esse prompt, fazendo críticas para ela mesma, para o próprio prompt que ele gerou, que você gerou. Ele vai fazer perguntas para você e conforme essas respostas que você der, ele vai incrementando aquele prompt até que ele mesmo vai fazer a avaliação e falar, pô, esse prompt aí tá legal para você utilizar. Então, é muito interessante, tá? Para vocês acessarem esse gerador infinito de prompts, basta acessar esse QR Code aqui. Ele vai aparecer um campo, um texto, né, gigante, que vai ser justamente o prompt que vocês vão copiar tudo na íntegra, esse texto todo, vão colar no ChatGPT e vão dar enter lá, né? Assim que vocês copiarem e colarem lá, ele vai rodar esse prompt e aí vocês vão ver, ele vai perguntar para você, ele vai fazer a análise do prompt, vai gerar um prompt para você, vai fazer algumas perguntas e vai criticar o próprio prompt para ver como ele pode melhorar aquele prompt. E assim ele vai entrando num loop, né? Até que você gere um prompt legal, tá? Você fique satisfeito ali. Então basta seguir as instruções na tela. Alguns exemplos de prompt que eu posso utilizar lá, por exemplo, lá depois que vocês acessarem o ChatGPT, né? Gere 30 ideias para o meu canal no YouTube. Analise tendências de futuro para o segmento de varejo. Lembrando que hoje, agora, né, o ChatGPT está conectado na internet. Antigamente não, a versão anterior ele ia até 2001, a base, né? E aí para acessar a internet tinha que usar plugin ou pagar, enfim, tinha uma outra questão. Hoje não, hoje eu já posso fazer perguntas para ele baseadas em coisas novas, por exemplo, que já estejam na internet, porque ele vai pesquisar, tá? Então, eu posso fazer, me ajude a montar meu planejamento financeiro, me dê 10 dicas para um pitch de sucesso, crie uma página de login para o meu sistema web. Então, dependendo do que eu passar para ele, ele entrega para mim um software praticamente pronto. Claro que, né, dadas as limitações,
você também tem que ter o conhecimento necessário para avaliar aquilo que ele entrega, tá? Aqui um exemplo, né, que eu coloquei, ó, sugira 10 nomes para uma loja de pregos e parafusos, que é o último item ali, né? E aí ele me respondeu aí, ó, fixe e monte, prego certo, P&D, pregos e faça você mesmo, né? E ali, pode ver que no em cima, o prompt, ele está falando, mais 10 sugestões criativas de nomes para a sua nova loja online de pregos e parafusos, que também podem ser complementadas por quiosques em shoppings. Além disso, levando em consideração seus planos futuros de oferecer serviços de instalação, reparo e restauração. Ou seja, claro que ele sabe disso porque anteriormente eu já passei essa informação para ele. Ele foi incrementando o meu prompt e perguntando para mim, né, fazendo perguntas para mim, até chegar no prompt que ele gerasse para mim algo que fizesse mais sentido, né, para o meu negócio, tá? Então é muito interessante, vale muito a pena, tá? Aqui algumas alternativas também para o ChatGPT. Para quem não conhece, o Google ele tem uma IA também muito parecida com o ChatGPT, que é a Gemini, tá? Vale a pena conhecer, tá? A gente tem também o Chat, esse Bai, né? Ele é uma versão chinesa que ele utiliza o ChatGPT como base, mas é muito interessante porque às vezes o ChatGPT, principalmente a versão free, sai do ar e esse aqui está no ar. Então não sei explicar, mas está funcionando às vezes, tá? Que vocês tiverem problema com o ChatGPT, vocês podem utilizar essa versão. E o Perplexity também é uma plataforma muito interessante, ele tem funcionalidades ele agrega funcionalidades no ChatGPT. Então, muitas coisas que você teria acesso através daquelas extensões que eu comentei no navegador, ele tem dentro dele nativo. Então, vale a pena também utilizar, tá? E aí, vocês querem mais dicas? Vamos lá. Então, aqui eu trouxe também algumas ferramentas que utilizam também a generativa e que vocês podem utilizar, inclusive vão ser muito úteis agora no programa de vocês e durante, né, o dia a dia de vocês aí. A primeira ferramenta que eu indico é o Canva, tá? O Canva vocês devem já conhecer para criar imagens, criar apresentações e tudo mais, mas o que pouca gente sabe é que ele tem dentro dele uma IA muito poderosa e que eles estão melhorando cada dia mais. Eles querem se tornar a maior ferramenta de design com IA no mundo, tá? E aí, nesse exemplo, o primeiro exemplo, ó, tá vendo aqui? Tá fazendo um vídeo eu só digitei lá no prompt, né? Falei, ó, quero que você faça um vídeo pro meu colaborador aqui de aniversário. E ele já foi, pegou temas e tal, né? E já montou mais ou menos um vídeo onde eu posso colocar as fotos dele. Aqui ele está fazendo tradução de uma apresentação inteira, né? Tem ali várias outras aplicações que eu posso fazer, né? Ó, cria aí um job description para um gerente de operações. Ele já foi na internet, já pesquisou. Eu posso editar esse texto também. E ele já está com layout, com tudo. Então, assim, ele gera também imagens dentro dele, como o Midjourney, tá vendo? Ó, esse exemplo aqui, ele está gerando uma imagem, nesse caso, um vídeo, inclusive. Tá? Então, Canva. Inclusive, o Canva é uma ferramenta que a gente vai utilizar bastante aí para frente quando a gente for falar de pitch, né? Outra ferramenta muito interessante é o Mixo. Podem ver também que entra aí o prompt novamente, né? Então eu tenho que entrar aí, ó. Qual que é a sua ideia de startup? E aí eu fui lá e coloquei, né? Aqui no vídeo vocês podem ver o que ele faz. Ele gera a landing page pronta para você, com imagem. Ela já está diagramada, já é responsiva, né? Então, para quem não sabe, responsiva é que quando você acessa no desktop, né, no computador, ela se adequa e no celular também ela se adequa, você não vai quebrar o layout, enfim. Né? Então ele já gera, ó, tá vendo? Uma landing page baseada no que você colocou ali. Claro, você pode editar depois, né? Você consegue fazer a edição, né? Como aí no caso, ó, ele está gerando de novo. E aí, ó, ele regerou, né? Com outro layout, ó, tá vendo? Com outras cores e tal. Né? O conteúdo também ele gera totalmente novo. E aí é interessante porque ele já serve também de hospedagem, né? Porque você consegue gerar o seu site lá e ele já fica hospedado no seu site. Então você consegue fazer um redirecionamento, enfim, configurar no seu DNS para que possa acessar esse site sendo o seu site oficial. E ele é muito barato, né? $7 por mês é muito mais barato do que você pagar só a hospedagem, por exemplo, né? Ou, nesse caso aqui, você já tem toda a plataforma para você utilizar e gerar
Você gerar seu site e fazer a manutenção, porque você consegue editar lá dentro, tá bom? Outra ferramenta muito interessante, eu uso todos os dias, é essa Tactic. Tá? Ela grava reuniões online, ela transcreve e analisa as reuniões. Então ela gera as atas. Eu odeio fazer ata. Para mim, essa ferramenta aqui caiu como uma luva, né? A gente usa aqui a versão paga, tá? E aqui no caso, né, é muito interessante, porque ele pega toda a conversa, ele transcreve, e com base nessa conversa toda, você pode fazer perguntas, né? E também tem perguntas prontas. Aqui no caso, eu vou até dar um exemplo. Ó. Esse aqui é um exemplo real de uma reunião que a gente acabou de fazer, né? E aqui, ó, que legal. Ó, ele gerou aí um resumo, né, rápido. Colocou aqui que durante a reunião, Bruno, Evandro e Camila discutiram sobre detalhes técnicos e logísticos para a gravação de um vídeo, sobre inteligência artificial, taraná, taraná. E com base na conversa que a gente teve, ele já identificou ações para cada pessoa aqui, né? Então ele colocou aqui ações para o Evandro, ações para a Camila, ações para o Bruno, né? Aqui do lado também ele tem muito interessante, ó, falando que quanto tempo, né? Qual é o equilíbrio, né? Entre as pessoas, né? Falando ali, quem falou mais, quem falou menos, enfim. Então eu tenho isso aqui, esse do resumo com as ações, é apenas uma funcionalidade dentro dele. Eu consigo fazer várias outras coisas, tá? Uma solução que eu acho muito, ao prompt aí de novo. Faça um pitch deck para um projeto para colonizar Marte, né? E aí ele foi lá e gerou essa apresentação linda aí. Né? Então o Gama ele gera apresentações com base nos prompts que vocês passarem para ele, tá? E muito interessante também porque eu consigo alterar essa apresentação com o próprio prompt. Aqui ele está falando, ó, vamos mudar o look and feel. Aí ele vai lá, que é o visual, né? Aí ele fala, ó, temos essas opções aqui, qual que você gostou? Aí você vai lá e seleciona, né? Ah, nesse slide aqui, ó, que eu tô, né? Melhore a apresentação, né? Ao invés de ser assim, faça diferente, né? E aí ele vai, de forma criativa, ele foi e gerou um novo slide com um novo visual, tá vendo? Com imagens e tudo mais. Então é muito interessante, vale a pena, tá? Regen, lembra que eu falei do deepfake lá, tanto do repórter, né, da propaganda, enfim. O Regen é uma das melhores plataformas para trabalhar isso. E é muito legal, porque ele, além de gerar, você consegue gerar um avatar com você, então você treina a ferramenta, claro, na versão paga, né? Você tem aí algumas coisinhas que pode fazer de graça, mas é muito pouco. Mas você treina a ferramenta para que ela se passe por você, né? Que ela represente você ali através de um avatar. E o que é mais interessante nela é que ela também faz dublagem. Então, se você pode colocar para ela fazer uma dublagem, aquela apresentação ser em português, por exemplo, ou você falando em português para ela ser em inglês. E ela, incrivelmente, vai também, além de fazer a tradução da voz, ela também vai mudar a sincronia labial, de acordo com o idioma. Então vai aparecer você falando em inglês, tá? E a sua voz também com o texto em inglês, a voz mais próxima da sua, né? É muito legal, tá? O Sora, que é uma plataforma também para gerar vídeos realistas com base em prompt. Olha que interessante esse do cachorrinho andando na... E ali embaixo, vocês podem ver que tem o próprio prompt, ó. Tá em inglês, tudo bem, né? Inclusive, essas ferramentas, elas funcionam muito mais confiáveis em inglês, né? Mas dá para utilizar o português porque elas são multi-idioma, tá? Olha esse camaleão, né? Então, ó, ele pediu lá um close, né? Um close-up do camaleão, trocando de cor e tudo mais. Aqui o cachorrinho que faz vlog, né? A gaivota sumindo do nada, né? Então, assim, as IAs, elas estão evoluindo também, né? Olha o gatinho andando aí. Então, assim, vocês podem utilizar, por exemplo, essa IA para poder adicionar vídeos nas apresentações de vocês simularem, ó, por exemplo, aqui, ó, se for fazer, se o negócio de vocês for de turismo, imagina, você não precisa nem achar nada na internet, você pode gerar, né? Ah, eu tenho um negócio de logística, de construção, ó, eu posso fazer um vídeo desse e utilizar na apresentação que vai ficar muito mais bonita, muito mais apresentável, né? E assim, para vídeo tem muita coisa também. Como eu disse, tem listas para tudo, né? Tem até esse Pika Labs, né? É uma ferramenta também que utilizam. E aí, no caso, fizeram um filmezinho aí, estilo Star Wars, né?
E aí tudo é baseado em imagens que foram geradas estáticas e movimentos que você, através de prompt, fala para ela. Então você pega essa imagem e faz esse movimento. Ela pega a imagem e ela reconstrói tudo. É muito interessante. E todas essas outras plataformas fazem algo parecido, tá? A Runway é muito boa. Pixweaver, se eu não me engano, ela é free, né? Vale a pena dar uma olhada, tá? E aí, vou trazer para vocês também esse desafio. Partiu o futuro ou já é presente? Pensem nisso. Quem quiser meu contato, Evandro Temperini, é só chamar, tá? E aqui vocês terão acesso nesse QR Code a essa apresentação na íntegra e vários outros links de outras IAs, de IAs que eu falei aqui. Lá vai ter inclusive esse do Prompt Mestre, né, que é o gerador infinito de prompt. Façam bom proveito, divirtam-se. Grande abraço.